Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você esteja bem, que o Espírito Santo esteja sempre a atuar na tua vida e, como tem sido todas as semanas, o assunto de hoje é um assunto extremamente importante para nós, um assunto central na fé cristã, algo de extrema importância. O assunto de hoje será a Bíblia Sagrada. Eu pretendo discorrer sobre alguns assuntos aqui a respeito da Palavra de Deus, mas de antemão eu quero dizer que não vou tratar sobre temas, digamos assim, mais complexos sobre a Bíblia. Eu pretendo ser simples, pretendo ser claro, objetivo. Não vou falar, por exemplo, de canonicidade, de concílios que ratificaram os livros canônicos, inerrância bíblica, né? A encarnação do Verbo. Não pretendo falar sobre esses assuntos. Os assuntos sobre os quais eu falarei aqui serão assuntos básicos, assuntos do tipo o que é a Bíblia, como os livros da Bíblia estão divididos, quem escreveu a Bíblia, como se deve ler a Bíblia, né? Enfim, assuntos bem básicos a respeito da Palavra de Deus, mas sempre muito importantes para todos nós. Para o início dessa nossa aula, eu peço que você, por favor, na sua casa, onde você está, abra a Bíblia, Palavra do nosso Deus, no livro dos Salmos, Salmos de número 1. Eu quero fazer uma leitura aqui do verso 1 ao verso 3. Salmo 1, do verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O livro dos Salmos é o inário do povo de Deus, dos hebreus, e na condição de inário, o primeiro hino que os hebreus cantavam era esse aqui. Assim como a gente tem harpa cristã, cantor cristão, cântico de louvor, né? As igrejas evangélicas têm os seus inários. O inário do povo de Deus lá no Antigo Testamento era exatamente o livro dos Salmos. E eles começavam louvando e diziam: bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz é o homem. E aqui a expressão varão tem a ver com homem, com pessoas de maneira geral. É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que zombam de Deus para também zombar de Deus. Essas pessoas que praticam essas coisas seguem conselhos de ímpios, andam no caminho dos pecadores, zombam de Deus, se assentam à roda daqueles que zombam. Essas pessoas não são bem-aventuradas, não são pessoas felizes. Feliz é o homem que, de fato, o seu prazer está na lei do Senhor, está na lei de Deus, na sua palavra. Feliz é o homem que medita na palavra de Deus e que medita de dia e de noite. Esse homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, olha a comparação, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, uma árvore bem regada, uma árvore que dá suas folhas, as suas folhas não caem, que dá o seu fruto quando tem que frutificar, portanto, na estação própria, e tudo quanto esse homem, esse ser humano faz, prospera. E por que prospera? Porque ele segue a lei de Deus,
ele segue a palavra de Deus, ele segue os princípios que estão estabelecidos aqui na Bíblia, palavra de Deus. Então esse homem é feliz, né? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você a respeito da Bíblia é que aquele que segue a Bíblia, aquele que segue a palavra de Deus é feliz, é bem-aventurado. Nessa música aqui do Salmo 1 está escrito exatamente isso. Agora, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é a própria palavra de Deus revelada aos homens. É interessante nós entendermos isso aqui. Eu vou repetir, a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. Vamos pensar na leitura, na importância da leitura de maneira geral. Imagine, por exemplo, que o Oswald Smith é um exemplo. Imagine que o Oswald Smith dedicou toda a sua vida na pesquisa sobre, por exemplo, missões, e que o único livro que o Oswald Smith tenha escrito seja esse aqui, Paixão pelas Almas. Um homem apaixonado por missões, implantador de igrejas, um missionário nato. Ele viveu toda a sua vida e resolveu, antes de partir, deixar registrado alguma coisa que contasse a história da sua vida e a importância da implantação de igreja, do evangelismo e tal. Então, o resultado da vida dele, de alguma maneira, ele empenhou nesse livro. Agora, imagine que o produto da pesquisa da vida de um homem, um produto de uma vida inteira, está registrado no livro, que a gente pode ler, digamos que em pouco tempo, a gente pode ler em algumas horas. Veja que a gente consegue absorver aquilo que há de mais essencial, de mais virtuoso na pesquisa de um homem, a partir de algumas horas de leitura. Agora, você imagina que a pessoa mais importante do universo está querendo te comunicar algumas coisas, algumas verdades. E para te comunicar as verdades dele, ele precisava fazer alguma coisa, deixar alguma coisa registrada. E o que foi que Deus deixou registrado para nós? Isso aqui, a sua palavra, a Bíblia. Essa Bíblia, a Bíblia que a gente usa, a Bíblia cristã, é a palavra de Deus. É o registro de Deus, é a vontade de Deus revelada aos homens de forma escrita. Portanto, se você deseja saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é a vontade de Deus para a humanidade, qual foi a vontade de Deus, como foi que Deus se revelou ao longo da história, ele deixou isso registrado para nós. De maneira que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que eu digo quando eu afirmo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Eu afirmo o seguinte: se alguém disser alguma coisa diferente daquilo que está escrito na Bíblia, a gente deve rejeitar. Independente de quem seja, se for o Papa, o pastor, se for o professor da escola dominical, se falar alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, que seja anátema, não é? Que nós rejeitemos isso enquanto verdade, porque não é, obviamente, uma verdade. Se vai contra a palavra de Deus, que é a verdade, naturalmente não se trata de uma verdade indo contra a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é autoridade, é a única regra de fé e prática. Não é a tradição, não é o que um homem diz, não, é o que está registrado na Bíblia, palavra de Deus, que deve ser, obviamente, corretamente interpretada. Então Deus deixou a vontade dele revelada nas Sagradas Escrituras. Se você quer saber o caminho que Deus tem para você, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Essa palavra teve em vários momentos a sua circulação proibida. Muitos reis
que se levantaram, alguns imperadores que se levantaram, quiseram proibir, inibir as pessoas de terem acesso às Sagradas Escrituras. Ela foi contestada por muitos céticos que tentaram manchar a imagem dela enquanto palavra de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Deus, de maneira poderosa, fez com que ao longo dos anos a sua palavra fosse preservada, de maneira que esta palavra chegou até nós e ela nos revela a vontade de Deus para a humanidade, nos revela a vontade de Deus para a nossa própria vida. O que significa a expressão Bíblia? A expressão Bíblia nada mais é do que livros ou conjunto de livros. Então, Bíblia, a palavra Bíblia significa livro ou livros ou conjunto de livros, tá? E tem sua origem na língua grega. Na língua grega. Como é que os livros da Bíblia estão organizados? Claro, para os cristãos que são mais antigos, isso aqui é muito simples, não é? Mas para aqueles que são mais novos na fé, ou aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia, eu vou trazer essas informações básicas aqui. A Bíblia é composta por 66 livros, tá? São 66 livros. A Bíblia Católica tem alguns livros a mais, que são os livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos, enfim. São livros não inspirados. Nós temos os 66 livros aqui, a Bíblia, que são os 66 livros de fato inspirados e reconhecidamente inspirados desde a compilação da primeira Bíblia. A gente tinha esses livros aqui reconhecidos como livros inspirados. A Bíblia contém, portanto, 66 livros, dos quais 39 está no Antigo Testamento e 27 estão escritos no Novo Testamento. Então a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, o Antigo com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O Novo Testamento registra a era cristã, na verdade o primeiro século, o período em que Cristo estava aqui na Terra. E todo o Antigo Testamento registra os fatos que aconteceram desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, até alguns séculos antes da vinda de Cristo, que é o último livro do Antigo Testamento que registra isso, o livro de Malaquias, tá? Então a gente tem, no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Penta significa 5, né? Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Deus revelou a Moisés as coisas, por exemplo, como o mundo foi criado, como o homem foi criado. Deus revelou a Moisés e disse assim: escreve, Moisés. E Moisés escreveu o livro do Gênesis, tá? Então, o livro do Gênesis possivelmente foi o primeiro livro a ser escrito, o primeiro livro da Bíblia. No entanto, há quem diga que o livro de Jó pode ter sido escrito cerca de 500 anos, até 500 anos antes do livro do Gênesis ser escrito. Isso é possível até porque a gente não tem a data precisa da escrita do livro de Jó, que é um livro poético. Mas enfim, os 5 primeiros livros da Bíblia são livros chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, tá? Depois dos livros históricos nós temos os livros que são chamados de proféticos. Nós temos os livros proféticos. Na verdade, depois dos livros históricos temos os livros poéticos, que correspondem a Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão e o livro de Eclesiastes. São esses 5 livros que são chamados de livros poéticos. Depois nós temos os chamados profetas maiores e depois os profetas menores, terminando em Malaquias. No Novo Testamento nós temos os primeiros 4 livros, que são os Evangelhos, tá? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Possivelmente, muito provavelmente, João, dentre os 4 evangelhos, Marcos, dentre os 4 evangelhos,
teria sido o primeiro evangelho a ser escrito, mas algumas cartas paulinas são datadas de antes da escrita do próprio Evangelho de Marcos, que provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Enfim, na organização, depois de João, nós temos o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e aí seguem-se as cartas paulinas, né, com Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, enfim, as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Depois, nós temos as chamadas cartas gerais ou epístolas gerais, e depois dessas cartas nós temos o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Então, nessa organização, né, Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, os profetas menores, profetas maiores, profetas menores, Evangelho, livro histórico de Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, epístolas gerais e o livro do Apocalipse. São 66 livros que compõem toda a Bíblia, tá? Quando a Bíblia foi escrita? Pois bem, a Bíblia foi escrita, até onde nós temos a informação, tá? O Antigo Testamento começou a ser escrito cerca de 1500 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento, tá? Terminou de ser escrito quase que por volta do ano 100. Então, toda a Bíblia foi escrita em, no mínimo, 2100 anos. Tá? É basicamente 2000 anos. Basicamente 2000 anos. O período em que toda a Bíblia foi escrita. Tá? Com exceção, eu diria, do livro de Jó, que a gente não sabe a data da escrita. Pode datar cerca de 500 anos antes do livro de Gênesis, por exemplo. Cerca de 40 autores escreveram todos os livros da Bíblia. E é interessante nós percebermos que esses cerca de 40 autores não entram em contradição entre si. Aquilo que é afirmado enquanto verdade, enquanto palavra de Deus, a partir de qualquer livro do Antigo Testamento, é confirmado, é ratificado também no Novo Testamento, de maneira que a gente não encontra contradição na palavra de Deus. Por que não encontramos contradição? Porque foi o próprio Deus que inspirou os seus servos a escreverem os livros que ora nós dispomos. A palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo assim: olha, Timóteo, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a palavra de Deus, porque ela é inspirada e ela serve para que você aprenda a vontade de Deus e que você possa instruir as pessoas também a respeito da vontade de Deus. Ainda, Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, se é a palavra de Deus que penetra, se é a palavra de Deus que é apta para discernir intenções e pensamentos dos homens, é óbvio que isso só acontece porque, de fato, ela é a palavra de Deus. Por que nós devemos ler a Bíblia? Bom, a partir de algumas coisas que eu acabei de falar a você, você já deve imaginar por que é que nós devemos ler a Bíblia. Mas eu quero trazer, baseado em alguns versículos desta palavra, alguns motivos para que você leia a Bíblia, para que você leia a palavra de Deus. Por exemplo, você precisa e deve ler a Bíblia porque ela produz santificação em nós. A palavra de Deus nos santifica. O próprio Jesus nos disse isso.
Em João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus está falando com o Pai e está dizendo assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus está dizendo, em oração a Deus, falando com Deus, para que Deus nos santificasse na verdade, ou seja, nos santificasse na palavra, porque a palavra é a verdade. A palavra de Deus não é uma verdade. Entenda, a palavra de Deus não é uma verdade, a palavra de Deus é a verdade. E aí a gente pode pensar Jesus dizendo, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De maneira que a gente entende que Jesus Cristo é a própria palavra, né? Lembra daquele momento em que Jesus Jesus foi batizado por João Batista e veio a voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Lembra quando Jesus estava lá no monte no qual ele se transfigurou? A voz de Deus também veio naquele momento do céu e os discípulos ouviram a voz de Deus que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, devemos ouvir a Cristo. Cristo é a palavra de Deus encarnada, revelada a nós, não é? A palavra produz fé. Para que a sua fé aumente em Deus, leia a Bíblia, leia a palavra. Enquanto nós vamos lendo as histórias que estão registradas aqui na palavra de Deus, a nossa alma é robustecida nas verdades das Sagradas Escrituras. E a gente percebe o quanto Deus abençoou aos homens, o quanto Deus abençoou as pessoas, e a gente fica maravilhado com a maneira como Deus agia e como Ele ainda age na sua vida e na minha vida. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque ela nos acrescenta fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Devemos ler a Bíblia porque a Bíblia é alimento espiritual para nós. Como assim alimento espiritual? Nós, enquanto seres físicos, né, o nosso corpo, nós precisamos nos alimentar para estar bem, né, para estar saudáveis. Nos alimentamos em 3 refeições, né, café da manhã, almoço, jantar, e um lanchezinho entre as refeições, em pelo menos 2 vezes no dia a gente come alguma coisa, e a gente, de maneira que a gente se alimenta no mínimo 3, né? 5 vezes durante o dia. E muitas vezes nós passamos o dia inteiro e não alimentamos a nossa alma, não alimentamos o nosso espírito por meio da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus estava rebatendo Satanás naquele momento em que ele estava sendo tentado no deserto, e ele disse assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele disse que estava escrito isso, que nem só de pão vivia o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está replicando aquilo que está escrito em Deuteronômio, no 5º livro da Bíblia, no capítulo 8 e no versículo 3. Então, precisamos nos alimentar da palavra de Deus para ter a nossa vida espiritual fortalecida. Fortaleça o seu físico alimentando-se de feijão, arroz, macarrão. Arroz está caro, né? Mas dá para comprar ainda, né? Carne, enfim. E a nossa alma deve ser alimentada, e a única coisa que pode alimentar de fato a nossa alma é a palavra de Deus. Devemos ler a palavra de Deus porque ela nos consola, porque a palavra de Deus nos vivifica. Olha que coisa maravilhosa. No Salmo de número 119, e eu aconselho você a ler todo o Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia, né? O maior número, né, que a gente tem na Bíblia, mas é um livro, um capítulo, um número maravilhoso, de maneira que eu aconselho você a ler. Desde o início até o final do Salmo 119, você vai ver
várias expressões ali que apontam para a importância da palavra de Deus. E lá a gente tem a expressão lei, mandamentos, palavras, enfim. No Salmo 119, nos versos 49 e 50, a Bíblia diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Então, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isso é a minha consolação nas minhas angústias. Então, durante os períodos em que nós estamos angustiados, a gente lembra das palavras de Deus. A gente lembra, por exemplo, de Jesus dizendo assim a Jairo: não temas, Jairo. E aí, aquela palavra de Jesus naquele momento para Jairo nos serve também de consolo no momento da angústia. Leia a palavra de Deus, devemos ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos vivifica, nos consola nos momentos de tristeza. Devemos ler a Bíblia porque a Bíblia revela a vontade de Deus para a nossa vida. Outra pergunta importante é como ler a Bíblia. Algumas pessoas acham que devem ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse. Se você nunca leu a Bíblia toda e pretende fazê-lo, eu te aconselho a começar pelo final, a começar pelo Novo Testamento, porque Jesus Cristo é aquilo que a gente chama de chave hermenêutica, ou seja, é por meio da compreensão de quem é Cristo, da sua mensagem, da sua missão aqui na Terra, que a gente consegue compreender praticamente tudo o que está escrito no Antigo Testamento, de maneira que nós entendemos que Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Então, se você lê sobre Jesus, portanto, os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, sobretudo esses livros e os outros livros do Novo Testamento, depois você vai para o Antigo Testamento, você vai com um maior esclarecimento a respeito de muitas figuras que aparecem no Antigo Testamento, que apontam exatamente para Jesus, que é o centro da Bíblia. Eu quero repetir isso aqui para que fique gravado na tua mente. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus falando e dizendo assim: as Escrituras falam sobre mim. Portanto, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia porque, assim como o apóstolo Paulo exortou a Timóteo, ele também nos exorta. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo disse assim a Timóteo: persista em ler, exortar e ensinar. O quê? Ler o quê? Exortar por meio de quê? Ensinar por meio de quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo ainda na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todo cristão precisa manejar bem a palavra da verdade. O apóstolo Tiago disse-nos no capítulo 1 da sua carta, no versículo 22, que nós devemos não apenas sermos ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes desta palavra, e que nós sejamos anunciadores das verdades de Deus, que nós anunciemos ao mundo a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é a vontade de Deus revelada a nós. Muitas pessoas não têm acesso à Bíblia, muitas pessoas que deveriam obviamente ter, não têm acesso à Bíblia. E nós temos acesso a Bíblia em várias versões. As pessoas que têm deficiência visual têm a Bíblia em braille para ler. Aqui no Brasil, nós podemos ir na internet e ouvir o áudio que traz todos os livros da Bíblia. Mas há países que não têm a Bíblia traduzida na sua língua. E há vários países nessas condições. Aqui a gente pode tranquilamente andar para lá e para cá com a Bíblia, palavra de Deus.
Em muitos lugares, muitos países, os cristãos e os missionários andam com pedaços da Bíblia, com folhas da Bíblia, porque se forem pegos com a Bíblia, serão assassinados. E nós temos a liberdade de termos várias Bíblias em casa, várias linguagens da Bíblia, e precisamos fazer jus disso. Ame a sua Bíblia, ame a palavra de Deus, ame a Cristo, e leia a Bíblia, porque ela nos revela Cristo e a sua vontade. Que Deus te abençoe. Nas obras de And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our heart, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God. Believers, and you know, the crying and the sobbing, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was so overwhelming to me. I thought, we have no idea, you know, we have had the Word of God for so long, we have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word.